Há mais de 15 anos, essas cenas foram vistas no estádio do Morumbi durante uma partida entre São Paulo e São Caetano pelo Campeonato Brasileiro. Uma tragédia mudaria o futebol para sempre. O Radar Peleja de hoje conta a história de Serginho, zagueiro do São Caetano que perdeu a vida em campo. Paulo Sérgio Oliveira da Silva, o Serginho, era o zagueiro do melhor time da história do São Caetano e um dos times mais badalados do Brasil na época. Nascido em Vitória, no Espírito Santo, ele chegou ao clube em 1999 e logo virou um dos destaques da equipe. O defensor estava em campo no vice-campeonato histórico da Libertadores de 2002 e também foi um dos titulares do time campeão paulista de 2004, o maior título da história do Azulão. Mas só 6 meses depois da primeira grande conquista do zagueiro com o clube, veio a tragédia. Era a noite do 24 de outubro de 2004, no estádio do Morumbi. O jogo valia pela 38ª rodada do Brasileirão. São Paulo e São Caetano estavam empatados em terceiro e quarto lugar, ambos com 65 pontos. A noite, que tinha tudo para ser uma festa, ficou marcada como uma das mais tristes da história do nosso futebol. O jogo estava movimentado, 4-2 para o São Paulo no placar. As duas equipes entraram para ganhar e encostar de vez nos líderes. Serginho corria, marcava, dava carrinho, defendia, assim como qualquer outro dia. Quando aos 14 minutos do segundo tempo, com o jogo parado, o zagueiro foi ao chão. E Grafite, atacante do São Paulo, chegou até a tropeçar no defensor sem entender o que estava acontecendo. Jogadores das duas equipes correram para chamar o médico do time, Paulo Forte, que em menos de 1 minuto já estava em campo fazendo os procedimentos de reanimação. A reação nos rostos dos jogadores dos dois times não escondia o tamanho da sensação de desespero em campo. Tanto torcida como imprensa tentavam entender o que estava acontecendo e como um atleta de alto nível pôde ter um ataque tão repentino. Os momentos de tensão ganharam ainda mais força quando foi visto que a ambulância de prontidão estava trancada. E só depois de longos 3 minutos o jogador conseguiu ser transportado. 3 minutos valem muito nesse momento. Assim que Serginho foi retirado de campo, o jogo foi cancelado e os jogadores se reuniram no centro do gramado em oração. Enquanto isso, a torcida de maioria são paulina cantava o nome de Serginho. O jogador morreu no hospital, algumas horas depois, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Segundo o médico do São Caetano, mesmo com os exames em dia, ninguém sabia, incluindo o zagueiro, que o problema no coração do jogador fosse grave ao ponto de causar um mal súbito. As versões e laudos médicos contestados foram parar na justiça, mas ninguém foi responsabilizado e o caso tratado como acidente. Na parte do futebol, o São Caetano não só perdeu 24 pontos na competição por conta de uma punição do TJD, como nunca mais foi o mesmo. A morte de Serginho foi um evento trágico e muito triste na história do futebol, mas deixou lições que valem até hoje. Depois do ocorrido, por exemplo, as ambulâncias de campo são equipadas com diversos aparelhos para esse tipo de situação. Além disso, agora existem acessos que garantem o transporte rápido em caso de emergência. O nome desse jogador nunca será esquecido por quem vive o futebol. E a sua história, por mais triste que seja, precisava ser contada. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.